Viva a alavanca, viva este encontro, viva a intenção desse encontro, que foi um grande motivador de estarmos juntos hoje, comemorando o dia de nascimento e reconhecimento de vida e obra de Dona Bernadette Kikuchi. É uma alegria tanto estar aqui hoje comemorando, quanto ter conhecido, né, a senhora, né, Bernadette Kikuchi, e tanto ter tido acesso também à grande obra e o grande legado que ela deixou, né, para nós. Dona Bernadette foi a parte integrante muito significativa em toda a atividade da autoeducação vitalícia e também essa transformação, essa evolução, né, da possibilidade que podemos nos cuidar, aprender a se cuidar, né? E ela não só como semeadora, como ter apresentado as possibilidades, mas principalmente Dona Bernadette comprovava a cada passo, a cada exemplo, né, e a cada momento em que precisava dar uma resposta, né? Eu estive na escola pela primeira vez e já tinha uma aula de culinária no dia. Eu fiquei impressionada quando eu a conheci. Eu já sabia da teoria, né? Já conhecia os livros do Jorge Ozawa, mas Osal? quando, Sim, Osal. quando a conheci, vendo ela na aula de culinária, para mim exemplificou o que que é a prática, sabe? De tudo assim que a gente vê na vida em teoria, né? Que a filosofia ou estilo, o que seja, né? Essa acho que é a essência mais evolucionária que ela trouxe para nós, né? É a comprovação, a prática e que, quanto ao resultado, ela deixava tranquilo isto, porque estava claro, né? Bem claro, que o que ela mostrava tinha comprovação, né? Tanto quando ela, que quando eu estive lá, ela já estava madura, assim, em vida, né? Já com os anos, né? E me parecia que tudo aquilo que a gente, até nas pesquisas mais novas, assim, formas diferentes de preparar um prato ou alguma sugestão de pesquisa, a mim me remetia que ela já tinha passado por aquilo, sabe? Que a vivência dela trazia, assim, uma bagagem muito rica, né, de referência e que ela podia olhar, concordar, discordar, tocar para que a gente aperfeiçoasse em algum sentido. Então, eu penso o que que é a diferença de ser ou professora, ou de ser mestra, ou de ser a dona Bernadette, que ela é uma dona no sentido de dona de feminilidade, né? Desse exemplo, assim, de feminilidade, ah, que sempre víamos, assim, quem falava era professor, mas quem ficou lá há muitos anos sabe que a parte mais que movia é a parte oculta, né? Que é ela mesma, né? Ela tinha essa essência da prática, né? E todos, muitas vezes também, já viu professora consultando, né? Até em tratamento, né? Assim, a gente já
acompanhava isso, né? Então, fico muito contente em tê-la conhecido, em ter tido ela como referência, né? E reconhecendo assim que, apesar de ter passado muitos anos perto, mas a gente nunca é a melhor, né? A gente sempre, e isso ela sempre mostrou isso para nós, né? Que a gente tem que estar sempre lapidando, é uma vida toda, são muitas situações diferentes, mesmo para preparar um simples arroz integral, né? Em cada situação, o clima está diferente, o fogo está diferente, né? A panela reage diferente. Então, da gente tá sempre se preparando, né, para as situações. E um dia ela passou um exemplo assim da mulher de sermos silenciosas, perceber mais do que, por exemplo, uma situação de doença ou de emergência, né? Naquele momento que ela fala assim, professor sempre falando, né? Inspirar, inspirar, mas naquele momento fica quieta para observar e para ver o que você vai fazer, né? Não que ela falou que a maioria acontece uma situação de emergência, fala, 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 fala e não e fazer, né? E, e isso eu percebi assim que a profundidade daquilo que ela estava passando para nós, né? Ela poderia ter sido a que mais fizesse as reuniões com a gente, que a gente gostaria muito de ter escutado muita fala de Dona Bernadette nas reuniões, né? E ela sempre falava, professor, né, gosta de falar, né? E, e também aí o que aconteceu é que aí o professor desenvolveu mais a língua portuguesa. Mas teve uma reunião, eu só peço perdão a todos, mas um dia eu vou encontrar uma reunião que ela fez, que ela falou, e que as anotações que eu tenho não são, são demais, isso eu preciso compartilhar. Fica esse compromisso, né? Porque ela, não que ela não falava porque não tinha não o que falar, era muito profundo mesmo, né? Então, por mais que a gente tenha esse sentimento, né, de falta, né, que nem a primeira vez que tivemos que dar aula sem ela, né, que falamos, puxa, vamos respirar fundo e vamos sentir Dona Bernadette conosco, né, principalmente eu, na minha aula, eu chamava muito Dona Bernadette, né, porque mais assim do que querer dar aula, era incrível chamar ela, sabe? Porque o que ela passava, o que ela falava, e tornava a aula muito mais rica, né? Mais preciosa. Mas fica muito a alegria, né? De tê-la como referência, que cada uma traz ela, né? E que e deixo votos também que continuamos, né, com a presença dela em nossa vida, né? Mesmo que eu penso, as pesquisas continuam, elas precisam continuar, né? E isso ela gostava muito isso em nós, né? De estarmos pesquisando e, inclusive, ah, e observando, né? Tá assim, sempre comprovando, provando em tudo que a gente faz, né? Até na primeira aula que eu assisti, que ela estava presente, eu pensava, mas ela não deixa a mulher que está dando aula falar assim tão livremente, né?
até naquele momento eu questionei aquilo. E depois que eu percebi, né? Ela sempre tocou para que a gente não imaginasse, né? Que a gente fosse para o caminho da percepção, percebesse o que fala, o que faz e o resultado do que fez, não assim se iludir com o que está saindo, né? Ser não autocrítica, assim, autoavaliação, né? Do que está fazendo, do que pode melhorar. Isso fica esse legado bem importante. Esse encontro hoje, né, é um motivo mais do que lindo e também uma possibilidade de cada um, né, assim, fazer a sua, trazer a sua expressão, né, de que, da preciosidade que tivemos de ter tido Dona Bernadette em nossa vida, em nossa atividade. Viva a alavanca! Sugerisse o Tagore gostaria de falar. Podes abrir o teu micro, por favor? Isso, já está. Está ouvindo agora? Sim, tens que falar um pouquinho alto, ou não? O meu som está baixo, sim. Podes falar, desculpa, fala. Okay. Boa noite a todos, né? É um momento de nascimento, né? De uma grande, né? Mãe, né? Professora, né? Integradora, né? Que dedicou a vida a esse ideal de fazer o bem para a humanidade, né? Indiferente de quem fosse. E desde criança eu já havia acompanhado, né? Momentos que ela trazia pessoas estranhas para casa, que estavam machucadas, estavam com alguns problemas até mais simples, outros mais sérios, e ela falava, vamos tratar, né? E eu corria, fazia o que ela mandava, né? E para tratar o desconhecido, ou a desconhecida. E isso, para mim, vendo tudo esse convívio, né? Da família em si, eu absorvi como sendo algo natural. E devido à grande atividade, né? De divulgar esse ensinamento, né? Muitas vezes ela sozinha, né? Em casa, com 5 filhos, né? Com muita tarefa para fazer, porque nos momentos que o professor se ausentava para viagem no exterior, né? Seminários, né? Ela sempre esteve firme e forte, né? Dedicada também, né? Não só a cuidar da família, mas de qualquer estranho que necessitasse. Isso foi muito interessante, né? Na infância, porque quando você vai crescendo também, você vê alguém com dificuldade e você acaba ajudando também. Isso são filhos, né? Todos diferentes, mas eu acho que eu incorporei bem esse lado, porque ao longo da minha vida também, eu deparei com várias pessoas necessitadas, né? E lembrando da minha mãe, eu tratava, cuidava. E, assim, a incrível ligação que nós tínhamos era uma coisa meio que única, né? Que até no falecimento, né? A Dona Bernadette, minha mãe, foi no dia do meu aniversário, em que, no dia que ela me deu a luz, ela decidiu partir. Isso, ela me passou uma mensagem também, né? Que mesmo quando foi falado, né? E ela se foi, ela emitiu um som que muitos religiosos chamam de Om, ou um som parecido com isso, né?
mas é carregado de tantas informações que ela passou que iremos nos reencontrar, não se preocupar, porque agora, né, está em outro estágio da nossa evolução. Isso foi incrivelmente espantoso para mim e confortador. Estou falando isso pela primeira vez para muita gente aqui, porque até muitas pessoas, né, ficam com dúvidas, né? O que nos espera além, né, dessa vida terrena que todos nós temos. Pelo menos, pelo que ela me passou, fiquei muito confortável, muito satisfeito e muito contente de saber que o reencontro ocorrerá. Porque uma pessoa como ela, sincera, íntegra, honesta, dedicada, não só por ser minha mãe ou Dona Bernadette, mas como indivíduo em si, de tantas pessoas que eu já conheci pelo mundo, ela é totalmente especial. Não tinha nada de falhas, né? Ou lapsos, que muita gente fala, um probleminha, ele esqueceu uma coisa. Não, ela era muito focada, muito centrada, dedicada, e sempre pensando, né? Como se faz essa humanidade, né? E muitas vezes conversando, ela ficava meio triste, né? Porque ela não via, né, nesse plano que nós vivemos, algo que a confortasse de que o mundo seria um mundo melhor. Não apelava. Já o ser humano ter fracionado, né, o mundo, nós falamos que perdeu a integralidade. Agora, nesse momento, né, que todos estamos vendo, de corrida política, e parece time, né? Vamos para cá, vamos para lá, tal, né? Esse é melhor, esse é pior, né? Não, a questão não seria essa, né? A questão é corrigir os erros que a humanidade criou. No entanto, eu, Dona Bernadette, professor, falávamos assim: não é a curto tempo que vai ocorrer uma unificação, integralidade do mundo. Isso é uma coisa, uma utopia. No entanto, o que funcionará são pequenas comunidades. Eu chamo isso de tribalismo, porque na família, de 2, 3, 4, 10 entes, né, sempre há diferenças. Eu já vi várias pessoas que até me comovo e não tem ninguém para tratar. E dentro da minha possibilidade, ou se apresentar alguém, eu tenho que ver uma forma dessa pessoa ter alguém para ser tratado. Foi assim que eu aprendi. Às vezes o professor falava, chama namorada, marido, mulher, amigo, tal. E a pessoa, eu não tenho ninguém, eu sou sozinho. Como fica nesse caso? Por isso que o tribalismo, que umas tribos dão exemplo para a gente, e nós concordávamos que um cuida de todos e todos cuidam de um, né? Dentro, né, da habilidade que cada um tem. Isso é a verdadeira humanidade que ela esperava que um dia pudesse ocorrer, né? Mas, como todos sabemos, né, muitos idosos, né, que se foram, vão frustrados por algo que não foi concretizado, né, por insatisfação de algo, né? Mas o mais importante, ela também, como uma idosa que partiu, ela deixou o ensinamento
todas vocês, alunas, né, entenderam, estão divulgando, né? Cada um com a sua forma, com a sua habilidade, né? E ela, em algum lugar, né, deve estar muito contente. Em cada ato que cada um faz, pensando nela, né, cria uma conexão. Muitas vezes eu tenho que decidir algo, é como se eu fosse dialogar com ela, ou mesmo com o professor, né? Aí eu chego a uma conclusão, né? Isso é assim, a constância, né, da existência de um ser depende o quanto você interage com os ensinamentos que ficou. E isso que, apesar de tantas correntes, né, que ocorrem, diversas, né, pensamentos, achismos, imaginações, eu sempre tento me focar no que eu preciso fazer. O que a Dona Bernadette falaria? O que o professor pensaria? E o importante de todos nós, em qualquer dúvida, né, tenta lembrar o que a Dona Bernadette pensaria, faria, né? Isso é importante. E vendo vocês todas reunidas aqui, né, é uma prova, né, os seminários, fruto dos seminários, né, e todos aqui participaram e estão dando frutos, né, porque muitos já aqui devem ser avós, né, e essa continuidade, as pessoas mais próximas, né, que é muito difícil, inclusive até eu falo por mim mesmo, né, tenho 2 filhas, né, mas é algo que já vem do ser, né, por mais que você mostre isso, mostre aquilo, né, às vezes a pessoa fala, não, mas eu prefiro seguir este caminho, né, esse é o livre-arbítrio, né, não é nada imposto, mas tudo que vocês têm feito, e vocês confirmam, é importante, porque quando a pessoa tem algo para comparar, ela cresce. Se não tem, né, fica acomodado, tal, acho que isso é o normal, né, mas sempre ter algo para comparar, né, é isso que eu tento criar, mostrar, né, o efeito que ocorre quando come isso, toma aquilo, né. Então, tudo isso que nós estamos aqui reunidos é muito gratificante, com certeza. Ela ficaria muito feliz, porque esse momento estamos integrados, né. E o momento que se integra é o que é o mais importante, né, fortalecedor, porque todos nós precisamos, né, de alguma forma, assim, até um reconhecimento não financeiro, não subir de cargo, essas coisas, mas uma coisa importante é reconhecer a existência do outro, né? Como é esse outro, né? Então, essa interação que nós temos, a particularidade de cada um, respeitando a individualidade, né? Que é o princípio, né, de uma boa relação, é você estar bem consigo mesmo, ser uma pessoa integral. Aí você pode integrar mais pessoas e realizar, né, nos pontos em comum, algo muito assim, integralizador mesmo, né, de juntar um com o outro, né? Porque depois do falecimento do professor e também da dona Bernadette, eu via muitas coisas que as pessoas até falavam, você tem que participar disso, participar daquilo, né? Eles tiveram uma missão que eles abraçaram. Eu tenho um pedido que a dona Bernadette também pediu, o professor também, que é a continuidade. Dentro, né, das minhas limitações, né, das minhas condições, estou dando esta continuidade, né, tentando manter os pilares, né, da escola, Missô, Shoyu, Meboshi, né, muitas vezes banchar, a pessoa fala, tá, não tem, não tem, né, aí fica complicado.
Então, só por esse motivo, eu lamento hoje, né, porque o professor não chegou a ver, né, a finalização do Missou Shoyu, mas ele, como pediu, está concretizado. Então, vou continuando, né, tentando, né, diante de muitas dificuldades com essa pandemia e tudo mais, né, honrar os pais, Dona Bernadette, né, mas dentro da minha possibilidade. Eu não sou uma pessoa, né, que sou não incomparável, né, não tem nem como comparar. Eu tive uma vida muito diferente e, de repente, quando fui convocado, né, eu aceitei e estamos aqui, assim, um pequeno grupo, né, vocês sabem, mas, pouco a pouco, espero ver mais e mais meus pais felizes, né? Porque desde criança, a minha missão, creio eu, que eu sentia, é deixá-los felizes. E quando os dois se foram, ficou um grande vazio para mim. Mas, como eu falei, eu continuo, sinto a presença e estou dialogando com eles sempre. E vocês, alunas, né? Eu vendo vocês, esse canal criado, ou algo que postam, ou mesmo Manuel Moreira, qualquer pessoa que está divulgando, o importante é isso. Divulgar o máximo, né, que puder. Grato a todos, né, por essa homenagem, né, esse feliz aniversário à Dona Bernadette. Sim, graças, Tagore. Gracias. Sim, vamos, Impresionante. Diego. Muchas gracias, Tagore, por ese testimonio bien emocionante. Siempre recordando a doña Bernadette, una persona que hacía muy bien su papel de parte oculta. La parte más importante, el profesor siempre hablaba, es la parte oculta. Y en este caso, doña Bernadette era muy femenina y realmente asumía muy bien esa parte oculta. Ella nunca parecía mucho, siempre estaba como callada, más en silencio, cuando no tenía que hablar, no hablaba. Mas cualquier palabra que decía era muy focalizada y siempre estaba muy atenta. Eu a veces pensaba que ella no estaba atenta con cualquier cosa, con alguna información, alguna situación que estaba pasando, mas cuando confirmaba con ella, estaba muy atenta siempre. Y pienso que esa parte de alimentación a través de la sangre directamente, la parte fisiológica, es muy interna, es la parte interna también de esa feminidad que afecta a la parte interna, porque el mismo profesor seguramente que si no tuviera ese apoyo de ella para nutrir su sangre a través de los alimentos cotidianos, no hubiera hablado lo que faló, no hubiera desenvolvido la palabra que desenvolvió, el criterio, los principios que desenvolvió el profesor, si no tuviera ese apoyo de doña Bernadette, que estaba siempre apoyando, ¿no? Con gota de sangre cotidiana, ¿no? Desde jejum, almuerzo, cena, todos los días, y eso es muy importante. El valor de este ejemplo de feminidad que fue doña Bernadette. Y pienso que pues siempre esas dos partes siempre van ligadas. Este criterio siempre ha demostrado, ha confirmado la necesidad de integrar, de integralidad. En ese sentido siempre se ha integrado la parte fisiológica con la parte espiritual, mental, y por eso la escuela siempre tenía culinaria
y palestras juntos a través de una convivencia, el sentimiento, emoción. Entonces yo pienso que es un criterio que es muy completo, muy integral y debemos lutar para mantener y para desenvolver más ainda este criterio. Entonces, muy agradecido a doña Bernadette y conmemorando su aniversario por siempre. Gracias. Obrigada. Júlio, queres falar agora? Júlio, não está. Nathalie? Nathalie está. Bom. Alô? Alô, Júlio, fala então. Queres ligar a câmera para a gente te ver? Pode ser. Obrigada. Então, a simbologia do dia de hoje é muito curioso, porque eu estava a relacionar o dia 21, que é o início da primavera, aqui no hemisfério sul, né? No norte é diferente. Mas é uma fase de transformação de estação do ano e também, curiosamente, é o dia da árvore, né? Então lembrei-me de uma peça de teatro que eu creio que é do Bertolt Brecht, que diz que as árvores morrem de pé. É uma peça de teatro muito famosa e talvez se aplique aqui neste caso à memória e à forma de desenvolver um sentimento de gratidão em relação à Dona Bernadette, né? Na verdade, ela foi uma mestra da alquimia na culinária, né? E eu recordo muito forte, né, que quando o grupo lá em Portugal aderiu e eu mudei totalmente a minha vida quando conheci a palavra do professor, não é? Foi através das mensageiras que o professor mandou e que passaram temporadas lá em Portugal que eu vi realmente em loco a grande diferença que era a culinária da Dona Bernadette, né? Ela, como nasceu sob o signo do galo, não é? Era muito minuciosa, é um reconhecimento para todos nós verificar que é através de pequeno detalhe que se fazem as transformações, não é? Então essa diferença da culinária foi uma coisa que me deixou estupefacto, não é? Então, a grande resposta... É claro que esta homenagem é principalmente para as alunas e eu penso que elas são o garante de poder passar para os mais jovens, que era sempre essa a grande preocupação da mensagem que ela nos deixou, sobretudo nos últimos tempos, de ensinem os mais novos. Passem essa mensagem, não é? Não adianta de nada ficar com as receitas da Dona Bernadette guardadas na estante, né? É muito importante passar todo esse ensinamento, e esse ensinamento vai muito além da culinária, né? Que na verdade numa época em que há tanto polarismo e tanta confusão em relação à emancipação da mulher, ela deixou uma mensagem muito forte de como se posicionar, de como influenciar vitalmente no sangue, principalmente familiar. Um abraço a todos. Viva, viva, Júlio. A Nathalie está? Não. Então, que tal deixarmos então aberto quem quer Sim. já expressar por, né? Não sei se levanta a mão ou então abre o microfone, né?
Dia Cledir de está por aí. comemoração, né? Vamos que vamos O vibrar, né? Consuelo también estaba, Cledir. Vamos, Cleidir. Isso. Boa tarde para todos. É muito bom, né, estar assim vendo todas e podendo estar reencontrando, né, mesmo que seja, né, nesse momento, né, assim online, né. Seria tão bom se a gente pudesse estar, né, compartilhando assim o mesmo espaço como a gente fez tantas vezes, né, em volta do professor e Dona Bernadette. Eu, quando liguei a câmera aqui, estava imaginando, vendo quantas pessoas, quantos encontros, quantas ligações foram possíveis, né, dentro dessa organização. A gente não se conheceria se não fosse esse trabalho todo do professor e Dona Bernadette, né? E não poderia também conhecer o trabalho de cada um, né, que está tentando, né, ampliar, né, compartilhar tudo o que aprendeu, né? Então, assim, hoje eu estava vendo, tentando, assim, procurando lembrar de coisas pequenininhas, né, que são tão efetivas e tão importantes, né? E olhando as fotos, eu estava vendo assim uma foto de um inhame, né? Vários inhames, todos bem perfeitinhos, bem redondinhos, todos iguais, né? E aí lembrando como foi importante para cada uma de nós, até esses pequenos detalhes de como a gente escolher o inhame, de como a gente escolher a vagem, de como a gente escolher desde o princípio de tudo que a gente faz, a gente está com atenção plena, né? Então, é um legado muito grande, né? Que cada um tem assim o seu pedacinho, né? Cada um de vocês teve parte desse conhecimento que eu não tive, eu tive parte que vocês não tiveram, e isso é importante, né? Essa troca, a gente está sempre trocando, porque cada uma vai confirmando no seu dia a dia também, né? E esses encontros são bem importantes para essa continuidade, para essa troca, né? E a coisa que eu queria resgatar um pouco aqui nesse aniversário da Dona Bernadette é o livro dela, né? Que ela não conseguiu ver, né? Esse livro que deveria ter saído e que não saiu e tal, né? Que eu acho assim que de alguma forma nós estamos com essa responsabilidade aí, né? De alguma forma fazer as receitas da Dona Bernadette andar ao mundo, né? Como disse o Júlio, não dá para guardar na gaveta, né? Então, acho que assim, fazer a, a Dona Bernadette continuar vivendo é justamente passar esse conhecimento para frente, né? Enfim, são tantas coisas que passam pelo sentimento da gente e tal, que é difícil até de demonstrar nesse momento, assim, acho que eu queria deixar, assim, a minha gratidão, né, eterna, né, e assim, dia 22 do mês que vem eu vou dar uma aula de culinária,
E é uma aula de culinária bem básica, né? De coisas bem básicas para pessoas que estão com o intestino muito delicado, né? Eu estou sem o espaço do restaurante agora, mas essa aula de culinária vai acontecer na casa de uma médica aqui na região sul de Porto Alegre, que foi orientada por mim, né? Estava com um problema de intestino muito grave, tomando corticoide, tendo muitas reações, já não estava mais adiantando, e aí ela soube, através de uma cunhada dela que tinha feito aula comigo, e veio conversar comigo. Então, assim, dentro de 3 dias, ela disse que já tinha sentido diferença. 2 semanas depois, ela disse que estava completamente diferente. E quando terminou os 3 meses, ela voltou para conversar comigo para ver o que ia, se tinha alguma continuidade, porque o médico dela já tinha suspendido toda a medicação e ela estava muito feliz, né? E ela só queria mais era aprender culinária. E ela é uma médica que além da medicina convencional, ela ainda fez curso de Ayurveda. Ela tem pacientes de Ayurveda. E assim, mesmo ela não tinha conseguido resolver o problema dela particular, né? Então, assim, estou colocando isso para ver como é potente, né, esse trabalho nosso, como é importante, como é potente, né? Então, assim, para mim vai ser bem importante, né? Eu estar fazendo isso, né? Vai ser na casa dela, mas vai ser aberto para mais pessoas. Vai ter, assim, umas 10 vagas, na casa dela, mas vai ter umas 10 vagas para convidar outras pessoas. Então, como é importante, né, um trabalho consistente, né, do professor e da dona Bernadette na vida da gente, né? E é essa última confirmação que eu queria deixar com vocês. Viva, Cleide, graças. Consuelo está? Viva, Consuelo. Que tal abrir o microfone? Conta para todos daí. Bom, não tem como expressar a emoção de vermos juntos. Vermos juntos, de ouvirmos juntos, é muito emocionante. Eu nem consigo guardar tanta emoção. E porque também, assim como a Cleide fala, né, é muito forte esse movimento nosso. É tão forte que depois de tantos anos, tantos caminhos que cada um de nós já passou, foi, voltou e nós estamos aqui, né? Juntos, continuando, com aquela vontade toda de dar essa continuidade, de manter-nos, de ir para frente e de mostrar concretamente o que a gente fez durante todos esses anos, salvando vidas, assim como a Cleide já deu um exemplo muito bom, parabéns, muito bom realmente, e tantas pessoas que já passaram por nós e confirmaram também através de nós o poder desse ensinamento, né? Cada um de nós aprendeu uma parte, outra parte que outro aprendeu e eu não aprendi, do jeito que a Cleide falou, achei muito assertivo, essa colocação encaixa muito em cada um, né? Eu percebi a professora, eu tive umas experiências com ela, talvez que seja pelo tempo que nós ficamos tão perto dela, morando na escola, né? Acompanhando as aulas, direto, sem parar, que era o objetivo da vida dela, era ensinar, né? Era mostrar para mais pessoas cada vez mais, chegar cada vez mais pessoas, para as pessoas aprender, porque o conhecimento tem que ir para todo mundo, né? Não podemos guardar. Então,
o que eu teve de perto, o que eu senti quando a dona Bernadette assim tão juntinho de nós, eu até fico emocionada. Quando meus filhos adoeciam, eu ficava desesperada em alguns momentos. Aí eu ligava ao professor e ele ficava muito bravo, né? Ele tinha sua expressão muito firme, né? Mas teve uma oportunidade, entre muitas outras que eu me lembro, que marca muito a presença da dona Bernadette, porque Makoto estava muito mal e a gente estava tão desesperada, não sabia o que mais fazer com ele. E ligamos para o professor e ele já não sabia mais o que falar para a gente fazer. Ele falava para fazer uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, ele abafou o telefone e lá estava a dona Bernadette. E ela que falou tudo que era para a gente fazer. Ela sabia o que era para a gente fazer, ela já tinha ido atrás de tudo que ela sabia, as experiências dela. E aquilo que ela falou para ela fazer, o professor falou para a gente, mas ele não falou que era ela que tinha falado, né? A gente só ouvia ela lá no fundo, falando, baixinho. E a gente fez. E o Makoto está aqui hoje. E se não tivesse sido por ela, era uma coisa tão simples que eu vou falar para você o que ela falou para a gente fazer. A gente tinha que preparar uma pasta de maçã com araruta e fazer com que ele comesse isto, porque ele estava muito debilitado. E a gente o fez. Foi muito simples. E eu só depois de muitos anos eu soube que aquilo que eu já sabia, que todos os ensinamentos vinham dela, né? Que atrás de todo grande homem tem uma grande mulher, e ela era. E ela é, né? Porque nós estamos aqui para transmitir ela, para passar para todo mundo o conhecimento que ela trouxe para nós. Acho que além de receita, e muito além das receitas escritas, das quantidades, das gramas, do tempo de cozimento, de não, sabe, todos aqueles detalhezinhos que faziam com que ela seja a pessoa mais cuidadosa do mundo. Era importante, sim, tudo isso, mas o que ela fez com a gente, nós alunos que ficamos tão perto dela, foi fazer com que a gente dialogasse com aquilo que a gente fazia. Desenvolver essa capacidade de você ir além do teórico, do meramente escrito, sabe, do medido exato. Ela te estimulava para pesquisa, experimenta, o que você acha? Como que você achou? Então, acho que isso coloca em cada uma de nós essa vontade de, sabe, dona Bernadette não tinha uma receita feita, finalizada. Ela tinha um universo assim na mão dela, na cabecinha dela, e ela te colocava para criar, para recriar, para evoluir através daquilo que a gente fazia. A gente amadurecia muito. Se a gente fosse falar, não acaba hoje nunca mais. Eu só quero falar para vocês que a gente ficou filha da dona Bernadette, no sentido do aconchego que ela deu para cada uma de nós, de nos aceitarmos, de nos mostrarmos o que a gente precisava para virar mais gente, né? E despertar-nos essa sensibilidade, essa parte feminina, esse estar observando, né? Questionando, sentindo, cheirando, né? Acompanhando, e que nos fez pessoas, acho, um pouco mais, menos desevoluídas, um pouco mais evoluídas, não sei como que poderia dizer. Eu agradeço o Tagore, eu agradeço o Diego que me trouxe até aqui, porque foi através do Diego e da Marcela que eu vim até aqui. Eu agradeço as escolas, agradeço a Cledir, que foi sempre minha grande parceira. Agradeço a Edna, todas, não tenho que, porque seria injusto eu falar o nome de cada
porque todo mundo participou e todo mundo fez possível, né? Que a Dona Bernadette concretizasse esse objetivo dela, né? Ver a gente assim ainda hoje, né? A Nathalie, que está me escutando, que foi também minha grande companheira na Escola Muso. A todo mundo, sabe? Pessoas incríveis que passaram por nós, mostrando que que é de mais valioso para a gente, mas a professora, acho que a professora, por atrás de tudo, manteve esse objetivo de vida de cada um de nós, né? Muita gratidão a todos e a todas, realmente, vale muito a pena. Consuelo, graças. Então, eu estou vendo aqui presente a Veranice da Vanguarda, Escola Moço. Viva a Veranice! Nathalie também. A Nathalie também, mas a Nathalie não aparece, Cledi. Ela está com o microfone desligado. E Então, também tem Sandra. devido à diferença do horário na França, na França já é quase meia-noite. Ah, sim, mas ela está presente, só que com o microfone e o vídeo, né? Mas a Veranice conta para nós e a gente vai chamando a Nathalie no privado, né? Nós estamos tentando. Veranice, está com o microfone aberto? Acho que agora Vocês estão me ouvindo? Tá Sim. Então tá. Viva. Então, olá para todas. Nossa, tanto tempo, né? A gente sem se ver, né? Então, eu realmente, quando conheci a Dona Bernadette, eu vi assim a simplicidade, mas ela era uma professora rigorosa, né? E eu era muito espoleta. Eu me lembro de cada situação, né? Que eu antecipava as coisas e fazia as coisas erradas e ela me repreendia, né? Mas muita coisa aprendi com ela, porque ela estimulava realmente a gente a descobrir as coisas, né? Ela me dava, às vezes ela me aconselhava, por que você não faz tal prato na aula de culinária, né? Ou fazer um pão tal diferente, né? E eu tentava, né? E ficava, né? Ia descobrindo, né? E às vezes quando eu não conseguia descobrir, ela vinha com o prato pronto, né? E dava na aula, né? Então ela sempre foi uma professora assim, né? Muito que acompanhava a gente, né? E ela assim, ela passava uma segurança, né, pra gente. E que fez a gente, poxa, sair pelo mundo, né? Ensinando também, né? Então, eu sinto muita saudade daquele período, né? Aquele, sabe, na época do seminário. Sinto até hoje o cheiro, né? De tudo, do sítio, da escola, da cozinha, né? E realmente eu sou muito grata, né? Aos dois, a professora e a Dona Bernadette, né? E no mais, eu não sou muito de falar, né? Mas, assim, eu sou muito grata, tá? Então, e eu espero, né, poder contribuir, né? Eu ainda estou assim meio parada, né? Mas eu espero contribuir de alguma forma, né? Nessa continuidade do trabalho dela, né? Que bom. Viva. Tá bom? Um abraço a todos, Viva, tá? viva. Não conseguimos, Nathalie, a sugestão, ou Sandra gostaria de falar? Sandra? Outra pessoa. A Nathalie. Nathalie, apareceu, viva! Nathalie. Viva a todas! Vocês Viva. estão ouvindo? Sim, pode falar, Nathalie. Então, eu fui ouvindo a cada uma de vocês, e até agora, e Júlio, enfim, todos, o Diego,
Foi bem comovente, está sendo bem comovente, né? E realmente aquilo que podemos falar em relação a nosso movimento é que traz muito sentimento, muita força de vida também, porque esse legado da Dona Bernadette, através do ensinamento dela, é algo, como vocês todas falaram, né, que vai além de tudo aquilo que ficou escrito, ficou na nossa memória, dentro dos nossos sentidos, né? Ah, algo realmente muito importante para a vida de cada uma. Eu sou muito grata a todas e grata a ela por ter conhecido um pouco e por tudo aquilo que ela deixou na minha vida. Agradeço a todas. Viva, que bom. Sugestão ou abrimos microfone? Quem é que quer falar mais? Aurora? Marie, podes dizer em francês, Marie, Natália traduz, ou eu traduzo. Sandra, gostaria de falar? Se colocou. Claro, a Aurora vem aí, vem a Aurora. Quem Oi, chegou? Clara? ¿cómo Viva. estás? No, no gosto muito de falar, mas queria cumprimentar. Estou aqui escutando a todas y todos, Tagore también. Nada, siempre es súper especial estar aquí. Sí, mi amor, acompañando desde aquí, desde Buenos Aires. Y nada, cocina es mi vida, meu cotidiano está na cozinha y Bernadette está súper presente en cada cosa que faço. Así que nada, no mucho más que esto, que es así súper especial Também, estar muito acá bom, acompañando con vocês, lembrando. Viva. Hoje tivemos a mensagem da Valéria, né? Não pôde estar presente. Diz que hoje realmente foi um dia de relembrar e agradecer tantos saberes compartilhados pela nossa mestra. Tudo na professora é inspirador, o cuidado com os alimentos, o refinamento dos seus pratos, transformando o simples em algo tão requintado. Seu vestir sempre impecável e elegante, sacola com seus preparos para as aulas, um ensinamento à parte, tudo tão bem ordenado. Que exemplo! Professora passou por muitas dificuldades e sofrimentos, perda de um filho e tantos outros desafios. Confesso para você que quanto mais conheço os grandes homens, mais admiro as mulheres que estão ou estiveram ao seu lado. Muito agradecida, professora Bernadette Kikuchi. A dona Célia também deixou mensagem. Hoje, dia 21 de setembro, dia da árvore, início da primavera. É também o dia de celebrarmos a vida e obra da nossa querida professora Bernadette Kikuchi. Gratidão é o sentimento que temos por essa incomparável mestra e pelo alimento sagrado que hoje podemos oferecer às nossas famílias. Ela viverá para sempre através das práticas da arte fundamental da vida, reconhecido por todas que foram suas alunas. Dona Célia. Estou vendo que Marcela está presente. Viva, Marcela! Marcela?
Pronto, mas enquanto a Marcela, se não aparecer, mais alguém que queira. Ela tá. Ah. Liga o microfone. Hola. Viva. Hola a todos, ¿cómo están? Aquí escuchándolas, muy conmovida y muy feliz de poder recordar entre todas a esa persona que estoy segura cambió la vida de todas, nos enseñó a amar lo que hacemos, porque creo que lo más importante de ella fue su ejemplo, su coherencia. Siempre durante todos los años que yo la vi, la conocí, ella funcionaba como el sol, como las estrellas, a un mismo ritmo, siempre feliz. O sea, no necesitaba ningún estímulo real para ser feliz y para pasar todo lo que ella tenía dentro para todas nosotras. Entonces quiero agradecerle profundamente a ella y a todo el equipo, a todos ustedes, a su familia por compartirla con nosotros y decir que, bueno, mi vida cambió completamente cuando yo la conocí. Sentí que era un ser humano de verdad. No es fácil encontrar seres humanos de verdad, transparente, simplemente transparente, porque ella era silvestre, simple, absolutamente auténtica. Y creo que el mayor legado de ella para todas nosotros fue que nos enseñó a enseñar el amor por transmitir y entregar. Y creo que toda la naturaleza entrega y da. Y nos convirtió en personas con esa preocupación de entregar y dar a los demás. Entonces, muchos abrazos para todas. Y bueno, toda mi gratitud con ella y con todo el equipo y con su familia. Un abrazo. Gracias. Graças, Marcela. Viva. Gracias. Bom. Quem mais quer falar? Não temos que ser só nós a indicar. Lucas, queres falar? Maria Júlia? Maria Júlia quer falar? Gostaria. Então vamos. Sim. Maria Júlia. Talvez vocês me achem um pouco fora da tribo, mas justamente eu acho que na tribo existem as pessoas mais distantes e a minha vida existe por causa da Dona Bernadette, por quando eu a conheci o curso em 1988, foi exatamente para que eu me recuperasse de algo que ninguém sabia o que existia, e era uma total desvitalização, e a minha vida totalmente se transformou a partir daí, e eu passei 1 mês e meio na cozinha, aprendendo, e a minha vida foi vivida em vários lugares do mundo, e em todos os lugares pelos quais eu passei, com todas as pessoas com as quais eu convivo, eu transmito o mínimo que eu pude aprender e agradeço a vocês por permitir que eu esteja aqui com vocês, que este convite tenha sido público. E, enfim, eu tenho uma admiração profunda, de fato, a sabedoria que ela transmitia a partir da comida era muito mais profunda e a gente sabe que está englobando toda a nossa percepção com o universo. E eu me sinto unida a vocês todos que estão aqui agora e que também participam destes mesmos ideais e procuram estas mesmas virtudes para os seres humanos e a união de todos nós. Então, eu louvo e agradeço profundamente a Dona Bernadette aos ensinamentos que até hoje, mesmo com grandes falhas, eu pratico e procuro transmitir a todos com os quais eu posso. Gratidão. Ah, que legal, Viva. Obrigada. Acho que Paula chegou sua vez, Paula. Não, ainda não. Ainda tem o Lucas. Lucas, não queres falar? Aí, Lucas. Paula, Oi. vocês estão vindo. Boa noite, gente.
Boa noite. Eu sou de Recife, de Pernambuco. Sou filho de Maria Oliveira, que estava aí falando com vocês no chat também. Ela está aqui. Eu quero agradecer a vocês pelas falas tão bonitas e comoventes. Eu sou de uma geração que já pegou a Bernadette e o professor Tomio Kikuchi já nessa fase de terem várias e vários discípulos, né? Cheguei a conhecer ele pessoalmente num encontro que teve aqui na Unicap e frequentei desde pequeno com minha mãe o restaurante, eu sempre conheço, o Céu e Terra, que pertencia ao Banita Almeida, né? E, enfim, algumas das coisas que eu aprendi, colocando também a minha contribuição para falar de Bernadette, que, enfim, eu queria tanto ter conhecido também, minha mãe também. Chegou a fazer cursos na época, foi com quem, mãe? Foi com a Albanita e com Jane também. E Elias, nosso saudoso Elias, fazer o pão, né? Mas uma coisa que eu levo para minha vida, apesar de ter durante um tempo feito macrobiótica de forma mais, assim, talvez um pouco mais estrita, né? Seguindo várias coisas, hoje a gente adapta para outras coisas também, né? Mas principalmente esses ensinamentos de que a gente deve comer para viver e não viver para comer, né? Isso foi uma coisa que ficou pro resto da vida, sabe? Ouvindo as palestras de Kikuchi, do Tomio, e lendo algumas coisas do livro da Bernadette, né? Não viver para comer, comer para viver. Até hoje eu fico pensando nisso. E essa coisa de se ter que foi falado aqui, né? A gratidão a quem produz, a quem cozinha, é uma coisa que a gente mantém na vida da gente como preceito, assim, né? Como preceito mesmo. E a gente vê que está precisando tanto aí, né? Com tantos fast foods, comidas que agora estão vindo até, não é nem melhoradas, são pioradas, né? A gente viu uma matéria na televisão falando sobre esses leites que são vendidos aí no mercadinho, que agora estão vindo com outras misturas de sabor de leite. Vejam que coisa, Não né? é leite. Sabor leite. Ou seja, numa época dessa, a gente está precisando mesmo dessa uma integralização, né? Da gente voltar para coisas mais simples. A gente aqui está sempre comendo as raízes, né? Batata doce, inhame. A gente, como bons nordestinos também, porque a gente também come muito isso no Nordeste, né? Que é uma coisa tão legal, cenoura sempre, né? Que é um prazer estar com vocês e agradecer os ensinamentos aí, porque agora já é uma época de cada vez mais disseminar, né? Esses conhecimentos. Agradeço a Ter vocês. cuidado para não tomar refrigerante, Sim. o açúcar. Eu tomo Ilusão, açúcar né? no café porque é uma O habitude da alimento gente. ilusório, né? Eu diminuo, boto uma colherzinha, mas fico sempre pensando, meu Deus, eu estou usando açúcar. Aí Lucas já deixou de usar no café, aí estou tentando, entendeu? Assim, acho que a consciência é a principal tarefa da gente, é ter a consciência e ir galgando isso de acordo com a sua força de vontade, né? O arroz integral a gente não abandona, a gente vive mantém. com arroz integral, entendeu? Aprendi a fazer Eu também aprendi. lá no Céu e Terra, né? E aí a gente procura comer o alimento que nos dê essa integralidade, né? Apesar de que a gente está vivendo um tempo que a gente come o feijão e fica preocupado, né? Como foi tratado esse feijão, né? Infelizmente a gente não tem uma comunidade assim aqui que a gente possa. Tem as feiras agroecológicas, né? As feiras agroecológicas. mas aí a gente visita, a gente vai semanalmente e compra grão de bico, lentilha, Um feijão azul. Esse período está muito caro o grão de bico, a gente não comprou esse mês. E aí a gente vai seguindo. Mas sempre com a consciência. E a gente nesse momento está fazendo isso, mas que legal. Né? Quando tiver um dinheirinho a mais, comprar mais arroz integral, mais lentilha. Isso. Viva, né? Agradecida, né? A participação. Continuando, né?
dia a dia, passo a passo. Ana tá aí quietinha, Ana. Queres? A Ana. Ana, tem a Faia. Ana, Faia, Marie. Albanita estava, não sei, Albanita está. Não vejo, já saiu. Marie, tu veux dire quelque chose et je peux traduire? Bom, gente, mais ninguém se manifesta, vamos lá. Você, Paula. Então é eu, pronto. Então, eu conheci o trabalho da Dona Bernadette no restaurante do Júlio. Eu tinha feito o curso de macrobiótica da linha do Michio Kushi e depois o professor Kikuchi foi lá invadir o espaço, foi lá fazer palestras, começámos a perceber que o professor tinha uma linha diferente, uma maneira diferente de pensar e o Júlio resolveu abrir um restaurante com a linha do professor, que o Júlio fazia bolos assim carregados de mel de arroz, não era, Júlio? Era uma inização só. Então o Júlio resolveu mudar e veio a Olívia. A Olívia que foi a primeira representante do professor a abrir o restaurante, porque o professor já tinha feito lá pelo menos 1 ou 2 seminários e não sei se foi a Vera Nisso que foi num desses seminários dar aula, já não me lembro, não? Então era outra menina. Mas pronto, eu comecei então com a Olívia e passei do ponto de não gostar de cozinhar, que eu herdei da minha mãe, que a minha mãe não gostava de cozinhar, passei do ponto de não gostar de cozinhar para adorar, não é? Porque realmente esta culinária é completamente diferente, como vocês sabem, né? E eu fiquei completamente apaixonada de querer saber fazer as coisas, de querer aprender. Fiquei até um pouquinho chocada porque tínhamos de ter uma régua para sabermos as medidas, mas depois percebi que essa régua era uma ferramenta fantástica e que me libertava e ajudava-me a ter a sensibilidade, não é? Uma das coisas que eu mais gosto desta culinária é que ela desperta os nossos sentidos. Não é? Agora nós olhamos, nós já sabemos mais ou menos se o corte é 2 milímetros, tem 5 milímetros, tem 1 centímetro, nós pegamos nas cebolas, já sabemos mais ou menos quanto é que elas pesam. Isso é toda uma sensibilidade e toda uma intuição que nos ajuda a desenvolver. E que, no meu ponto de vista, é o resgate do feminino. Hoje em dia fala-se muito, está muito na moda, o resgate do feminino. Né? E muito é feito a nível de religioso e intelectual. Não estou a criticar, é o que está a acontecer. E muitas se esquecem a importância da culinária. Não é? A dança oriental também é muito usada para o resgate do feminino, mas a culinária é fantástica. E sobretudo esta da Dona Bernadette, para mim é o foco, para nós resgatarmos o feminino nesta sociedade tão masculina, em que muitas vezes quase temos vergonha de dizer eu gosto de cozinhar, não é? Porque cozinha é posta como à parte, não é? É uma coisa assim, eu como qualquer coisa. E depois a sociedade está a qualquer coisa. E então eu queria vos dizer que eu ainda tenho sonhos que estou no Satori, no meio de tantas mulheres a cozinhar, ou que estou a coordenar um encontro. Eu ainda tenho esses sonhos. E só para finalizar, muita gratidão à Dona Bernadette e ao professor Tomi Kikuchi e, como já muitos disseram, à família que estão ali no backstage e no momento muita gratidão ao Tagore por, da melhor maneira que ele está a saber fazer, estar a continuar este trabalho fantástico. E muita gratidão a nós todos, não é? Que estamos a continuar e que temos aqui estas nossas pequenas tribos, como diz o Tagore, é muito interessante estas pequenas tribos e que no fundo é uma grande tribo. Então acompanhem-nos no canal Alavanca Viva, participem, deem as vossas dicas, as vossas questões, participem no canal, estamos no Instagram e estamos no Facebook.
e contamos muito convosco, é muito importante esta interação. E se mais ninguém quer falar, nós vamos encerrar, mas nós gostaríamos que mais alguém falasse, senão eu vou passar o último vídeo. Queremos. Tem um vídeo de homenagem, né? Ai, Alguém levantou a mão. Ana, chegou, Ana. Que tal? Ana? Maria Lucas depois de... Sim, Ana, queres falar, Ana? Liga o micro, por favor. Paula, deixa eu perguntar uma coisa. Maria falou. Não estamos a ouvir, Consuelo. Não te ouvi. A Maria abriu o microfone uma hora. Acho que ela vai falar depois, não sei. Então vá. A Ana vai falar agora e a Marie fala a seguir, ok, Marie? Cadê Marie? Cadê Marie? Ana, pode falar, por favor. Então, boa noite a todos. Quero deixar aqui meu agradecimento pelo convite, pela oportunidade também que eu tive de conhecê-los a todos, principalmente a dona Bernadette, o professor Kikuchi, que não só mudou a minha vida, como a do meu filho, e está se encaminhando a mudar a vida da minha neta, né, através da alimentação, através dos conhecimentos de vida e da percepção da vida. E fico muito emocionada de estar aqui até hoje, participando, mesmo ao longe, e muito feliz de estar podendo comemorar aqui o aniversário de Dona Bernadette. Dona Bernadette, eternamente lembrada por nós, através do seu exemplo e das suas virtudes, muito maravilhosa, realmente, só tenho a agradecer. Grata. Ok, grata, Ana. Marie, pode abrir o microfone. Cadê Marie? Viva. Bonsoir. Marie, tu veux que je traduise? Oui, je veux bien. Alors, s'il te plaît, tu dis une phrase et je fais la traduction, sinon je vais oublier. Ok. J'ai beaucoup de reconnaissance pour Dona Bernadette. Ela tem muito reconhecimento pela Dona Bernadette. J'ai beaucoup appris avec elle. Aprendeu muito com ela. Et je souhaite aussi vous remercier tous et toutes Quero agradecer a todos nós de maintenir sa mémoire vivante. de manter a sua memória viva. Voilà, merci. Obrigada. Obrigada, Marie, très bien. É bom. Lucas gostaria de cantar uma música em homenagem. Força, Lucas, coisa mais bonita. Ô, gente, é uma música parceria de Maria Oliveira e eu, Lucas Oliveira, que a gente fez em homenagem aos espaços agroecológicos, mas pode ser para todo mundo que trabalha com alimentos, né? Alimentos vivos, alimentos preparados, enfim, né? Vamos lá. Olha, tem um back vocal Só aqui. vou esquecer o nome dos legumes que eu não decorei tudo. Tem um backing vocal aqui da vizinhança. É um blues, né? Eles estão cantando blues. Os cachorros. A gente vai cantar um baião que nós fizemos. Chama-se Viva o Verde. Vamos saudar a natureza, amizade, alegria cultivar. Viva um verde, vitamina nordestina, pro corpo e a alma alimentar. Viva um verde, vitamina nordestina, pro corpo e a alma alimentar. Milho verde,
tomate, abacate, cará, fruta, pão, cenoura, tomate, banana e feijão, cebola, coentro, espinafre, berinjela, couve, flor e